Olá, meu nome é Fabiano Góes e nessa aula eu quero falar rapidamente sobre uma feature do Kotlin que é o Data Class. Então, o Data Class ele vem com uma ideia para resolver não um problema, mas uma coisa muito chata que a gente tem no Java, que são os boilerplates, né? Para uma classe simples, a gente tem que criar várias coisas que geralmente é padrão que você vai precisar criar e você tem que ficar criando esses códigos na mão repetidamente, porque é um padrão dos pojos, né, do Java. Então o que são isso, né? O que são esses códigos que a gente geralmente cria? A gente já viu isso em outras aulas, são os getter e setters, né? Que o Kotlin já dá uma maneira da gente criar um construtor primário ali e você e automaticamente pela sintaxe do construtor ele sabe que ele tem que criar propriedades e getters e setters para essas propriedades. Mas acontece outras coisas também, por exemplo, um toString, que é uma coisa que a gente cria o tempo todo, que é uma representação daquele objeto, né? Outra coisa são os equals e hashcode, que a gente também constantemente tem que ficar criando isso. No Java, a gente tem uma lib chamada Lombok, que a gente acaba usando ela e usa umas annotations para poder não ter que ficar fazendo esse código chato o tempo todo. O Kotlin já vem por default com esse recurso de data class. O que quer dizer isso? Eu vou criar primeiro uma class aqui, vou criar uma classe chamada usuário, uma classe chamada usuário com dois atributos. E aqui eu vou instanciar ela. Então eu vou instanciar ela com um construtor primário e vou imprimir ela. Se a gente executar aqui, a gente já consegue ver o primeiro problema que a gente consegue resolver. Então, se a gente não criar um método que consiga representar esse objeto, ele imprime dessa maneira aqui, né? Usando aqui essa keyword data, né? Data class, se eu já imprimir novamente, olha só, a gente já tem uma representação bem visual para isso, né? Uma outra coisa que ele cria são os equals e hashcode, né? Então se a gente fizer isso aqui, ó, eu vou criar uma outra instância e vou printar aqui user2. Então perceba que são idênticas, né, visualmente. Eu vou tirar aqui o data class e vou fazer um print agora de uma expressão booleana, né, comparando o user1 com o user2. E aí você vai ver que ele fala que é falso, porque ele não tem implementado por default um equals e hashcode. Se eu voltar aqui, porque ele compara pela referência, tá vendo que a referência dos dois objetos são diferentes mesmo? Se eu colocar o data class aqui agora, novamente, eu tenho de volta a minha representação e agora ele me mostra que as classes as instâncias são iguais. Um outro recurso que a gente ganha também é o copy. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, user, vou colocar user2, eu vou fazer um copy. Então, perceba a sintaxe do copy. O copy ele recebe aqui todos os atributos, né? Eu posso passar todos ou algum desses atributos e ele vai me devolver uma instância de user. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Quero fazer uma cópia da instância de usuário 1, aqui da primeira instância de usuário, dizendo que age, que está 20, vai ser 30. E aí eu vou criar uma outra instância aqui, user3, e vou printar ela. Então aqui, ó, user3 agora ele tem o age 30. Então você pode pegar uma classe que tem n atributos, criar uma cópia dela só alterando algum desses atributos, né? Já que todos eles, se você for ver os atributos, né, as propriedades são somente leitura, são imutáveis, né, essas propriedades. Então eu não conseguiria alterar esses valores, mas eu consigo fazer uma cópia alterando o valor que eu preciso alterar e armazenando em uma outra variável. Esse é mais um detalhezinho bem importante. E aí só para fechar, só para vocês verem o que ele faz aqui, ó, de verdade, como é que fica o bytecode Java disso. Eu vou clicar aqui nessa opção Tools, Kotlin, e vou vir aqui, ó, Show Kotlin
bytecode. Eu vou clicar nessa opção Decompile. E aí a gente consegue ver aqui, ó, que a nossa classe user, ela é uma classe final, né? É pública, mas ela é final. Se você lembra na aula de herança, a gente, para poder herdar uma classe qualquer, a gente tem que falar que ela é open, porque por default ela é final e ela não pode ser herdada. Então, perceba que ele criou aqui dois atributos, criou os getters dele, né? Porque como nós criamos como val, ela é imutável, então só tem direito de leitura, não tem setters, tá vendo? Para cada um. Aqui o construtor, que nós criamos lá o primário, ele cria um construtor para isso. Aqui o método copy, que ele criou. O toString, que eu falei que ele cria a representação. Então ele cria aqui, implementa para a gente um toString. E aqui o hashcode, ó, o hashcode e o equals. E aí se você for ver, ele faz aqui uma verificação pela instância, né? Se eles são da mesma instância, né? Se var1 uma instância de user, aí ele compara os dois aqui se são instância, e aqui ele faz uma implementação de equals para a gente. Então, uma simples linhazinha que a gente criou aqui, ó, virou tudo isso aqui no bytecode, porque ele criou uma série de coisas para a gente. Então essa aula é rapidinha, era só sobre isso que eu queria falar, porque esse data class acaba que a gente usa ele em bastante lugar, é muito comum a gente usar ele dentro do Kotlin. E esses detalhezinhos simples, esse equals, o toString e o copy, que é muito usado, é interessante a gente estar por dentro desse recurso, dessa feature do Kotlin, tá ok? Então essa aula termina por aqui, até a próxima aula, um forte abraço.